com vocês a segunda parte do tema que nós começamos a trabalhar na semana passada, Igreja Transformadora e Atraente. Então, na primeira parte desse tema, nós vimos alguns aspectos da igreja como agente de transformação no mundo. E esse aspecto nós trabalhamos fundamentados principalmente no ensino extraordinário do Senhor Jesus. Eu quero ler esse texto junto com vocês. Mais uma vez, Mateus 5, 13 ao 16. Abre aí junto comigo, por favor. Mateus 5, 13 ao 16. Vamos ler juntos esse ensino extraordinário, incomparável do Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, que conferiu e confere aos seus discípulos um caráter peculiar, um caráter especial. Mateus 5, 13 ao 16. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vamos lá, junto comigo. Não servirá para nada, exceto 14. Vocês são a luz do mundo. Não estou nem conseguindo ouvir. Vocês são a luz do mundo. Vamos lá, junto comigo, com convicção. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, amém. Então, a primeira parte nós trabalhamos fundamentados nesse texto. O ensino do Senhor Jesus, na realidade, o início de uma construção de vários ensinos de Jesus, compilados do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E à luz da realidade desse ensino, irmãos, nós também afirmamos que, como discípulos de Jesus, nós não podemos perder a essência. Afinal, a pergunta do Senhor Jesus, ela precisa ser respondida por cada um de nós. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E a sua afirmação, feita ali no texto, que continua legítima e inalterada: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós também falamos que a igreja não pode ficar escondida. Lembra? Ela foi construída e edificada para se destacar e para ser vista pelos homens, mas não pelo seu mau testemunho, não por suas obras negativas, mas por suas boas obras. Porque as boas obras da igreja, irmãos, elas glorificam o nome de Deus. Amém? Falamos também, uma breve recapitulação da primeira parte, que cada discípulo deve refletir a luz de Cristo. Eu me lembro de um testemunho do pastor Luciano Subirá. Ele se encontrou com um dos grandes evangelistas contemporâneos. Eu não vou lembrar agora, desculpe, o nome desse evangelista. E diz que na mesa, almoçando juntos, ele perguntou, ele falou: vou aproveitar que estou do lado do homem e vou perguntar, olha, qual é a pergunta foi mais ou menos assim: qual é o segredo dessa chama? E aí o evangelista respondeu para ele: olha, cada discípulo tem uma chama própria.
E ele lembrou de Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, lembra? Quando eles estavam reunidos em exatamente 120 pessoas. Lucas registra isso, orando, esperando a promessa que o Senhor Jesus tinha feito se cumprir, e ela se cumpriu. E o Espírito Santo então vem, ele desce sobre aquelas pessoas, e em cada uma delas, em cima das suas cabeças, havia uma chama. E ele estava fazendo referência a esse episódio, dizendo: olha, cada um de nós temos uma chama, que é a chama do Espírito, uma chama própria dentro de nós. Ou seja, não dá para copiar a chama do outro, né, irmãos? Não dá para desejar a chama que queima sobre o outro, porque cada um de nós temos uma chama própria. Cada discípulo de Jesus precisa refletir a luz dele nesse mundo. As boas obras da igreja, elas precisam ser vistas pelos homens, porque isso glorifica a Deus. E finalmente, no encerramento, nós reafirmamos a nossa identidade e propósito. Lembra? À luz do texto clássico escrito pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, escrita num contexto de perseguição crescente, enfrentada pela igreja naquele tempo, uma perseguição desencadeada a partir da morte do primeiro mártir cristão, Estevão, que Lucas registra em Atos, um homem cheio do Espírito Santo, que foi morto apedrejado. E a partir daquele episódio de Estevão, então desencadeou-se uma perseguição contra a igreja. E os cristãos se espalharam pelo mundo. E no primeiro momento nós enxergamos essa perseguição como algo negativo. Pelo contrário, irmãos, a perseguição da igreja, ali no primeiro século, ela resultou em algo benéfico. Porque o texto diz que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém e os demais se dispersaram. E nessa dispersão, presta atenção, nessa dispersão, o evangelho, ele foi sendo proclamado em várias partes do mundo. E assim a igreja foi crescendo. E assim estamos nós aqui. Amém? Mais um enter aqui. Então, na segunda parte, o texto bíblico base que nós vamos ler e trabalhar está no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, aqui estão algumas ênfases, alguns aspectos da mensagem, para você que queira anotar e estudar durante a semana. E nessa segunda parte, irmãos, a minha intenção é destacar 6 ênfases ministeriais, ou seja, 6 ênfases ministeriais que a igreja descrita em Atos se dedicava. E alguns outros pontos que eu gostaria de destacar. Atos capítulo 2, eu vou fazer leitura na NVI, e peço aos irmãos que acompanhem, cada um na sua versão. Atos 2, 42 ao 47, está registrado assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Antes de apontar essas 6 ênfases que eu deixei para o final, para a conclusão da mensagem, eu quero destacar aqui, irmãos, algumas características, ou uma característica muito importante desta igreja no primeiro século. Essa característica nós encontramos logo no versículo 42, no início. Qual é essa característica? Olha aí e fala para mim. Era uma igreja, era uma igreja dedicada. Certamente, irmãos, Lucas, ele não estava descrevendo aqui, se você for ler o contexto desse texto que nós vamos trabalhar, você vai perceber que Lucas, ele não estava descrevendo o retrato de uma igreja perfeita. Nós já falamos isso aqui em algumas ocasiões anteriores. Neste mundo não existe igreja perfeita. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Nesse mundo não existe igreja perfeita. E a igreja somos nós. Seria, irmãos, uma utopia ingênua da nossa parte pintarmos ou tentarmos descrever o retrato de uma igreja perfeita. Porque nesse mundo não existe, essa igreja existirá num futuro. E nós cremos nisso. Amém? Porque nós estamos sendo, como discípulos de Jesus, transformados de glória em glória. O processo de santificação que o Espírito Santo começa em nós a partir do novo nascimento, ele se estende, irmãos, por toda a nossa vida. E nós então, ao estudarmos as Escrituras, nós percebemos que há 3 etapas desse processo, que nós chamamos de santificação, alguns preferem chamar de glorificação, como você bem queira chamar. Mas é um processo em 3 etapas. A santificação inicial, a santificação contínua e a santificação final. Ou seja, Deus está nos transformando de glória em glória, até nos tornarmos uma igreja perfeita. Você crê nisso? Então o que Lucas está descrevendo não é um retrato de uma igreja perfeita. E se você olhar o contexto, por exemplo, lá no capítulo 5, tinha gente mentirosa na igreja. Será que hoje, irmãos, existe gente mentirosa na igreja? Oh, Senhor, tem misericórdia dos crentes mentirosos, Senhor. Mas o fato é, olha lá capítulo 5, verso 1 e 2, um homem chamado Ananias, a sua esposa Safira eram mentirosos, irmãos. O texto diz que o Ananias vendeu uma propriedade e entregou aos pés dos apóstolos apenas uma parte dos recursos. A outra parte ele reteve. Atos capítulo 6, avançando um pouquinho, nós encontramos outro problema na igreja. Qual era? O problema da distribuição ou da distribuição diária de alimentos para as viúvas dos judeus de fala grega. Eles começaram a reclamar, eles começaram a questionar e a reclamar dessa distribuição, porque as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo negligenciadas na questão da distribuição diária de alimentos. E eu fico tentando imaginar, né? Misericórdia, Senhor, que problema que deve ter causado. Por causa disso. Porém, eu quero ressaltar o que Lucas registra no capítulo 2, no versículo 42. A igreja era dedicada. Uma igreja dedicada.
E quando eu pensei em dedicação, irmãos, eu lembrei que dedicação tem a ver com entrega. Dedicação, preste atenção nisso, irmãos, tem a ver com sacrifício. E isso é algo profundo. Quando nós olhamos para a dedicação dessa igreja, eu vou falar das dinâmicas no final. Nós percebemos, nós aprendemos, nós vemos uma igreja dedicada. Uma igreja que se entregava em sacrifício às dinâmicas que eles aprenderam e que eles acreditavam ser importantes, e por isso eles se dedicavam a essas dinâmicas. Certamente não se tratava de um envolvimento raso, de um envolvimento superficial. E eu, enquanto pensava nisso, surgiu uma questão no meu coração, eu quero dividi-la com vocês. Nós precisamos, irmãos, preste atenção nisso. Nós, igreja, corpo de Cristo, cada um de nós, discípulos de Jesus, precisamos avaliar e responder essa questão. Nós somos uma igreja, pensando na igreja local, não na igreja universal agora, na igreja local. Nós somos uma igreja local dedicada profundamente, envolvida profundamente na sua dinâmica. E esse aspecto da dedicação, irmãos, responde, pensa, talvez você não vai ter condições de responder aí agora. Mas carrega essa pergunta, essa questão para sua casa, pense, medite nisso. Porque esse aspecto da dedicação, irmão, saltou aos meus olhos quando eu estudava o texto. Isso chamou tanto a minha atenção, tanto, que me levou a pensar em 2 pontos. Vou dividir com vocês. Primeiro, de novo, um compromisso profundo que a igreja tinha com o Senhor Jesus. E isso, irmãos, é tão interessante, isso é tão importante, que lá em Atos capítulo 9, verso 2, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que no nascimento da igreja no primeiro século, os primeiros discípulos, eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Quando eu fico pensando, nas praças públicas, quando esses grupos, ou esse grupo de cristãos, de discípulos, melhor dizendo, circulavam pela cidade do primeiro século, eu fico pensando, as pessoas olhando, observando, e comentando entre elas, nos seus círculos de amizade, de conversa, olha o grupo dos seguidores do caminho. Olha o grupo fiel de discípulos de Jesus. Tal era, irmãos, o compromisso e a dedicação profunda de homens e mulheres que seguiram os passos de Jesus. Será, irmãos, que essa realidade ela ainda permanece no nosso tempo, nos nossos dias? Eu fico pensando nisso. Será que os meus vizinhos que sabem que eu sou discípulo de Jesus, que eu sou pastor, ministro da palavra, será que quando eles veem eu saindo de casa, eles pensam, olha lá, seguidor do caminho. Olha lá aquela mulher, olha lá aquela jovem, seguidora do caminho, discípulo fiel e profundo de Jesus. E quando você olha para o texto, quando você percorre o texto com atenção, você vai extraindo dele princípios importantes para nós hoje, irmãos. É interessante, eu quero abrir uma ressalva aqui, a título de informação, que o livro
no cânon do Novo Testamento, ou seja, entre os livros do Novo Testamento. Aliás, quantos livros são, irmãos, do Novo Testamento? Eu esqueci. Quanto? 16? 27. E quando você, 39 no Antigo, quando você olha o cânon do Novo Testamento, qual é o único livro histórico que nós encontramos ali? É o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns comentaristas preferem chamar de Atos do Espírito Santo. Tal era a manifestação, o agir tremendo e poderoso do Espírito Santo na vida da igreja e através da igreja, que virou o mundo do primeiro século, irmãos, de cabeça para baixo. Meu Deus! E dentre os historiadores, eles falam que história não é apenas registro de fatos, como nós pensamos, mas história, irmãos, tem muito a ver com prática. Tem a ver com aquilo que nós precisamos aprender com a história e aplicar no nosso tempo. Tem a ver, irmãos, com as experiências que a igreja contemporânea precisa buscar com o Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos a luz, ou nós vivemos a sombra, melhor dizendo, do episódio de Atos 2. Quando, na realidade, Atos 2, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, foi sim um fato histórico. Os sinais e as maravilhas que essa primeira igreja vivenciou foram experiências próprias, irmãos. O que isso ensina para nós hoje, pastor? Ensina que nós, como igreja contemporânea, precisamos desejar e buscar as nossas próprias experiências com Deus. E certamente, irmãos, eu digo isso com convicção, se nós quisermos, como igreja contemporânea, atual, vivermos as promessas, as experiências maravilhosas com o Espírito Santo, nós precisamos buscar, nós precisamos ser uma igreja dedicada. E aí, voltando para o texto, para eu não me perder aqui, essa dedicação profunda, irmãos, ela resultou em tantas coisas positivas. Olha lá, compromisso que gerou unidade. Olha lá o texto. Eu anotei um outro texto aqui de Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante, mas antes de ler, olha só, no versículo 44, os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Esse compromisso, irmão, gerou unidade no corpo. Essa dedicação profunda, ela gerou cuidado mútuo entre eles. Esse compromisso gerou harmonia entre dois princípios, entre duas coisas essenciais para a igreja hoje e sempre. Qual é, pastor? Fé e obras. Fé e obras, irmãos, caminhavam juntos. Como eu tenho que aprender essa realidade? Olha os versos 45 a 47, dá uma olhadinha lá. Essa dedicação profunda, ela gerou duas coisas importantes: motivação e mobilização. Porque uma motivação sem uma mobilização, irmãos, não gera resultados. Então eles eram motivados e mobilizavam-se, caminhavam juntas, motivação e mobilização no cuidado mútuo com a igreja.
Atualmente, a igreja, ela enfrenta uma crise profunda de superficialidade. Falta dedicação, irmãos. Falta entrega. Falta comprometimento. Falta sacrifício. Falta motivação. Falta mobilização. O crescimento numérico da igreja evangélica no Brasil, em outras partes do mundo, gerou, irmãos, um efeito colateral negativo. Eu não sei se você já tomou um remédio que teria que, teoricamente, teria que fazer bem para você e fez um efeito colateral negativo. Isso já aconteceu com você? Isso tem acontecido, irmãos, com a igreja evangélica brasileira. Esse crescimento numérico expressivo gerou um efeito colateral negativo. Qual é esse efeito, pastor? Nós crescemos igual asfalto. Olha para a pessoa do seu lado, não deixa ele cochilar agora, não é hora de cochilar. Fala assim para ele: irmão, irmã, nós crescemos igual asfalto. Aí agora você pergunta para ele: como assim? É longo, mas fino. Já viu fazer asfalto? É longo, dependendo do trecho, né? É longo, mas é aquela camadinha rala, aquela camadinha fina. E uma outra crise, irmãos, que é resultado dessa superficialidade, é a crise de não permanecer ligado em Cristo. As pessoas vêm para a igreja, as pessoas por algum motivo, elas abraçam a fé cristã. Dali a pouco você vai ver, cadê o pessoal? Foi embora, pastor. Alguns ainda se alocam em outras comunidades cristãs, outros não, outros se perdem pelo caminho. E aí cabe uma pergunta muito importante e relevante: o modelo de crescimento da igreja, ele foca nas Escrituras? Ou seja, nós crescemos em intimidade, nós crescemos em renúncia, nós crescemos em transformação pessoal e aprofundamento pessoal? E a segunda coisa, irmãos, isso é muito importante, que chamou a minha atenção quando eu olhei para esse texto, é a dinâmica que a igreja se dedicava. Eles se dedicavam, olha lá, no ensino dos apóstolos, na comunhão. E essa palavra comunhão, só a título de curiosidade e informação, no Novo Testamento ela aparece cerca de 117 vezes. E a primeira ocorrência dessa palavra comunhão, vou falar dela mais um pouquinho aqui, no Novo Testamento, é justamente nesse texto de Atos. E nós que lemos, estudamos as Escrituras, irmãos, nós não podemos esquecer que texto fora do contexto só serve de pretexto. E nós precisamos lembrar que toda ocorrência da palavra, por exemplo, comunhão, que no grego original é a palavra koinonia, ela precisa ser estudada, ela precisa ser contemplada dentro do seu próprio texto e do seu contexto, para que a gente não faça uma interpretação equivocada das Escrituras. E é interessante que essa palavra koinonia, ela carrega em si, no original, irmãos, um sentido de aprofundamento. Ela carrega em si um aspecto de interação
mútua, de interação intencional, ou seja, havia um movimento na igreja do primeiro século que impulsionava a igreja a essa comunhão autêntica, a esse envolvimento mais profundo uns com os outros. E certamente, irmãos, isso foi desencadeando uma série de benefícios. O partir do pão, as orações. Você quer ver Atos 5? Abre esse texto comigo que eu falei que eu ia ler com vocês. Atos 4, Atos 4, 32 em diante. Olha só o fruto dessa coinonia, dessa dedicação. Dá uma olhada, da multidão. Não eram poucos, irmãos. Não eram um ou dois. Olha o que Lucas registra da multidão dos que creram. E isso bate com o que nós lemos em 2:42, lá no 47, quando diz que Deus ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. Olha só agora, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da fé, da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre quem? Sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam e traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha só, irmãos. O resultado da dedicação a essas dinâmicas era desfrutado pelos de dentro e era visto pelos de fora. A fé os mantinha unidos, a fé prática gerou, irmãos, uma igreja dinâmica. Nós falamos aqui semana passada que a igreja é considerada um corpo orgânico vivo. Lembra? Que gera vida numa cultura que gera morte, que gera unidade numa cultura que gera segregação, que gera amor numa cultura que gera preconceitos. Essa fé prática, irmãos, gerou uma igreja dinâmica e atraente. Independente do número, a igreja de Atos 2 se dedicava a essas dinâmicas. Eles estavam focados na mesma onda. Eu fiquei pensando, será que nós, irmãos, estamos focados na mesma onda? Num linguajar mais jovem, cadê o Davi para pegar no meu pé? Nós estamos surfando na mesma onda? E isso para mim é impressionante. É impressionante. Atos 4, 32 ao 37. Uma era a mente e o coração daqueles que creram. O que você pensa quando você ouve isso, irmãos? Quando você se depara com uma realidade dessa? O que vem na sua mente? Olha, dessa multidão dos que creram. É impressionante isso. A dedicação às dinâmicas, vou falar daqui a pouco, aliada ao poder do Espírito, olha no que resultou, irmãos. Uma multidão dos que creram, e nessa multidão, uma era a mente e o coração.
Eles só pensavam nisso, irmãos. Eles eram intencionais nessa dedicação. Focados na mesma onda, na mesma dinâmica. E eu quero... Dá mais um enter, Gui, por favor. Isso. Esses são alguns aspectos, né, da missão, da dedicação. Mais um. Acabou aí? Isso. Irmãos, olha para esse slide. Eu quero concluir apontando essas seis ênfases ministeriais que a igreja em Atos 2 se dedicava. E ao fazê-lo, a minha intenção é afirmar a sua importância para a igreja local hoje. E depois eu quero registrar algumas perguntas importantes para a gente pensar, não só aqui agora, para a liderança da igreja a pensar não só aqui agora, mas ao decorrer da semana, dos meses e desse ano. Quando eu olho para o retrato que Lucas descreve dessa igreja, em Atos capítulo 2, é isso que eu enxergo, irmãos. Primeiro, uma igreja que aprende. Uma igreja dedicada, de novo a palavra dedicada, ao ensino. Uma igreja que tinha vontade e fome de aprender, mas não aprender qualquer ensino. Ele se dedicava ao ensino de quem? Dos apóstolos. E quando você vai para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele vai escrever ali, registrar, que a igreja, ela foi instituída por Cristo. Ele é a pedra angular. A igreja, ela foi edificada, Efésios 2, a partir do 20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, ou seja, a pedra de esquina, a pedra principal, que garante toda a sustentação, o crescimento adequado, saudável da sua igreja. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Segundo, uma igreja que cuida. Uma igreja, irmãos, que aprendeu a viver em comunidade. Particularmente, isso é um grande desafio para nós. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 3, uma igreja que adora. Uma igreja que celebra ao Senhor todas as vezes que se encontra, não importa o lugar em que se encontra. Essa semana nós começamos a se encontrar nas casas. Foi bênção para você o primeiro encontro? Amém. Para mim também foi bênção. Irmãos, uma igreja que adora é uma igreja que celebra onde se encontra. Sabe que eu fico pensando nesse ponto? Qual é a nossa vibração, irmãos? Por exemplo, quando raia o sol da manhã de domingo.
E eu me lembro, hoje tem culto de celebração ao Senhor. Será que isso causa alguma explosão de alegria, de vibração e de celebração e de empolgação no nosso coração? Ou nós somos tomados por aqueles pensamentos: não vou, hoje eu estou com dor, não vou, hoje eu estou mal, não vou, hoje eu vou sair com os amigos, não vou, hoje eu vou ficar na internet, não vou, hoje eu estou cansado, não vou, a semana que vem eu vou. Dedicavam-se à comunhão, ao partir do pão e as orações. 4, olha a quarta dinâmica que eles se dedicavam, uma igreja que evangeliza. Sabe por que a igreja do primeiro século crescia, irmãos? Você vai pensar: pastor, lógico, o mover do Espírito. Sim, é o mover do Espírito que foi responsável pelo crescimento e que continua sendo responsável pelo crescimento da igreja. Mas quando nós olhamos para a igreja, irmãos, a igreja saía e anunciava o evangelho. Era uma igreja que evangeliza, que proclama. E evangelizar, nós não podemos esquecer, não é a tentativa, embora um dos objetivos da evangelização é a conversão e a salvação das pessoas, sim, mas o evangelismo na sua essência tem a ver com anúncio. A palavra no Novo Testamento é a palavra no original grego querigma, que significa anúncio, proclamação. E lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, esse texto de Marcos, ele é muito importante. Porque ele registra momentos antes da ascensão de Jesus aos céus. E Jesus está junto com os seus discípulos. E a palavra final dele para os seus discípulos, qual é? Marcos 16, 15, o que está escrito? Abre aí, dona Lígia, e lê para a gente, com a sua voz forte e alta, por favor. Desperta a gente, dona Lígia. Marcos 16, 15. Vai lá. Ótimo, até aí. Ide. Última palavra, irmãos, pensa nisso, do Senhor Jesus para os discípulos, antes de virar assunto nos céus de novo. Ele disse: olha, vão. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Sabe um dos grandes enganos que Satanás coloca no coração da igreja? É em relação ao público que vai ouvir o anúncio do evangelho. Não fale, eles não vão crer. Mas o fato é, irmãos, que esse texto é claro. Não importe o resultado, a ordem é: vão pelo mundo e anunciem o evangelho. E se você perguntar para mim: pastor, qual é a essência do evangelho? A essência do evangelho, a alma e o coração do evangelho é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O que nós precisamos anunciar, irmãos, as boas novas, é falar de Jesus. Uma igreja que proclama, e o fruto dessa proclamação, aliada, somada ao poder do Espírito, está lá no versículo 47 de Atos 2, o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Se nós não anunciarmos o evangelho, irmãos, a igreja não cresce.
Se nós retermos, ainda que Deus, pastor, mas Deus pode fazer o sobrenatural. Pode, irmãos, eu creio. Mas a responsabilidade da igreja, Deus não fará. Lá em Mateus 28, quando Jesus reúne os discípulos, também diz, olha, façam discípulos de todas as nações. Ele deixa registrado ali uma promessa. E às vezes, quando nós lemos Mateus 28, o registro da grande comissão, nós confundimos e pensamos que Jesus fez uma grande sugestão para a igreja. Mas não é sugestão, irmãos, é uma ordem. O verbo ali está no imperativo. Ele diz, olha, vão, façam discípulos, batize-os, ensine-os a obedecer a tudo que eu ordenei, a que eu ensinei. E aí, depois então vem a promessa. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Preste atenção, irmãos. A igreja que sai em responsabilidade e obediência, prega e proclama o evangelho, ela tem uma promessa. Quando você sai, quando nós saímos, irmãos, quando nós anunciamos o evangelho, seja individual, seja pessoal, seja em grupo, seja para uma pessoa, seja para um grupo de pessoas, está sobre a igreja, sobre nós, uma promessa. O Senhor Jesus está conosco. A nossa tarefa, irmãos, continua sendo evangelizar. A nossa tarefa continua, não é uma tarefa nova, não é uma tarefa inventada pela igreja, é uma ordem de Jesus. Vão pelo mundo e proclame o evangelho. Se nós queremos crescer, irmãos, nós precisamos ser fiéis no cumprimento da proclamação do evangelho de Deus. Quinta, uma igreja atraente, que servia a comunidade. E eu fico pensando, irmãos, que uma das coisas, certamente há uma soma, vocês estão percebendo, mas uma das coisas, um dos fatores que tornou a igreja atraente, é que eles aprenderam que a igreja, ela foi chamada para servir os de dentro e os de fora. Talvez você pense como eu, pastor, mas nós vivemos num mundo hostil. Sim, eles também viviam, irmãos. Pastor, nós vivemos num mundo onde de mentiras e enganos. As pessoas fizeram pós-graduação num curso de aprimoramento teatral. Elas fingem descaradamente que estão precisando de ajuda, mas no fundo elas nos enganam. Eu sei, irmãos. Mas isso também existia no primeiro século, existe no século 21 e existia no primeiro século. Certamente você pode pensar como eu, pastor, mas estar aqui na segurança da comunidade, nessas quatro paredes, é mais cômodo, é mais legal do que sairmos lá fora e encararmos um mundo hostil. Eu sei, irmãos, é mesmo. Estar aqui com vocês é mais agradável. Gera em mim uma sensação de segurança. Certamente nós precisamos de sabedoria e discernimento. Para aprender a servir a comunidade. E ao servir a comunidade, o que está escrito no versículo 47 de Atos 2?
A igreja tinha simpatia. De poucas pessoas. Era isso que está escrito lá? Eles tinham simpatia de todo o povo. E por último, irmãos, uma igreja que cresce. Nós precisamos crescer. Mas eu não quero, irmãos, que a igreja cresça igual asfalto. Eu não quero que as pessoas venham e dali a pouco já saiu pela porta do fundo, foi embora. O que eu oro e desejo e trabalho junto com a liderança e com vocês, irmãos, é para que a igreja ela desfrute de um crescimento bíblico. Um crescimento que nos coloque, que nos conduza ao aprimoramento, ao aprofundamento pessoal, à renúncia, à obediência, à santidade, à dedicação, compromisso. É esse o crescimento que eu oro e desejo para a igreja aqui em Três Lagoas. Eu desejo e oro, irmãos, um crescimento que as pessoas permaneçam. Que elas não saiam pela porta do fundo, mas que elas permaneçam ligadas em Cristo e ligadas na comunidade. Eu desejo e oro, irmãos, por um crescimento tão profundo e saudável nessa igreja, que a gente aprenda com maturidade a resolver os nossos conflitos e diferenças. Porque hoje o que nós mais vemos na igreja é que quando gera conflito, seja pessoal e interpessoal, a primeira decisão das pessoas é sair fora. Nós não conseguimos, à luz da palavra, encarar as nossas diferenças, irmãos, e perdoar uns aos outros e seguir em frente. E eu quero deixar 3 perguntas para você pensar. Primeira, a igreja hoje não tem muita simpatia das pessoas. Por que será? Pelo contrário, eu acho que tem crescido de maneira volumosa uma antipatia, uma repulsa das pessoas pela igreja. Por que será, irmãos? Não deveria, mas eu fiquei assustado com uma notícia que eu li hoje, ontem ou hoje, sobre a realidade dos jovens cristãos na Europa. Grande parte dos jovens, irmãos, entre 16 e 25 anos, estão abandonando a igreja. E se nós pensarmos na Europa como um dos berços dos grandes avivamentos, nós podemos pensar, o que está acontecendo? Segunda questão, em qual dessas ênfases, olha lá, 6, em qual dessas nós estamos crescendo como igreja? E por último, quais dessas listadas em Atos 2 nós precisamos avançar? Feche seus olhos por um instante. As pessoas que vão nos acompanhar posteriormente no canal do YouTube, os irmãos que estão aqui, que ouviram a mensagem, por favor, compartilhe a mensagem nas suas redes sociais.
nos seus contatos no WhatsApp, que essa palavra te encoraje e te mobilize.